Olá, bom dia. Hoje é domingo, 3 de novembro de 2024. E eu estou aqui fazendo uma live aqui. Fazendo uma live excepcional, né? Normalmente eu faço a live no sábado, já fiz ontem e hoje resolvi fazer essa. Eu já falei em diversos vídeos e palestras que eu já fiz sobre alguns livros que me ensinaram alguma coisa, né? Como eu sempre fui um leitor, desde os meus 4 anos, quando eu aprendi a ler, eu era criança, eu sempre, até hoje, sou apaixonado por livros e aprendi muito com os livros. Então hoje eu vou falar um pouco sobre um livro que chama-se O Poder do Subconsciente. Esse livro é de um americano chamado Joseph Murphy. Então vou contar para vocês como é que eu cheguei nesse livro e vou falar sobre alguma coisa do livro para a gente fazer uma reflexão. Eu cheguei em Belo Horizonte em 1977, em fevereiro, e fui morar numa pensão que era dirigida por um casal, pelo Sidney e pela Lucília. Eles tinham 2 filhos lá, né? A Sidney Júnior e a menina que chamava-se Luciana. Era tudo pequenininho. Então eu fui parar nessa pensão por, digamos assim, por alguma sincronicidade, não foi por acaso. E o Sidney, nessa pensão, depois de eu estar lá instalado e tudo, era uma pensão muito boa, com pessoas muito boas. Tinham estudantes, tinham trabalhadores, pessoas que iam para Belo Horizonte para dar, assim como eu, para dar um jeito na vida. Então conheci inúmeras pessoas, homens e mulheres. E o Sidney, então a gente foi formando uma amizade, porque eu cheguei e fui conversando, contei a minha história, falei por que eu estava lá, etc. E eles me acolheram muito bem. Então eu fiz uma amizade, né, com o casal, com o Sidney e a Lucília. E o Sidney era um cara que trabalhava no INCRA, ele era dessa área e estudava psicologia. E conversando para lá para cá, ele um dia no terraço tinha um quarto e ele me ofereceu então a chave desse quarto, que era um quarto cheio de livros. Ele falou: já que você vai estudar e vai estar procurando, né, conhecimento e tal, eu vou te dar a chave para você, lá você pode usar os livros que estão lá. E eram muitos livros, eram assim umas dezenas de livros. E eu um dia subi lá no terraço e fui ver os livros. E entre outros livros, um que me chamou a atenção foi esse do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Esse livro foi editado em 1963. Veja bem, eu estava lá em 1977. E eu encontrei esse livro até já bem gasto, né, e tal, a capa estava meio danificada, mas me chamou a atenção. E então eu peguei esse livro e fui ler. E esse livro falava do poder do subconsciente, do aprendizado, de aprender a usar a mente.
E foi assim um livro de grande valia, que até hoje eu guardo comigo muitos dos ensinamentos e virou meu livro de cabeceira, né? Aquele livro que toda hora você está lendo. E eu, como sempre fui um bom aprendiz, então fui aprendendo ali, né, as instruções do livro. O livro era quase que um manual sobre o uso da mente. Isso, veja bem, ele foi escrito nos anos 60 e eu já estava nos anos 70. E livros, para mim, tem livros, aqueles livros que você às vezes acha difícil, né, tal. Mas eu desenvolvi um método onde que eu ia captando aquilo que eu entendia, eu ia, de certa forma, gravando. Entende? Então, eu comecei a pegar partes desse livro e praticar, porque eu tinha, nessa época, eu era bem desconfortável emocionalmente e tinha muita coisa na minha cabeça, muitos pensamentos que iam e vinham, né, sobre coisas do meu passado, coisas assim complicadas, digamos assim. Então esse livro me serviu como uma terapia. Foi o primeiro livro que eu peguei, depois vieram outros, mas foi o primeiro livro que eu transformei numa espécie de terapia, um guia terapêutico, né, para mim me conhecer, porque o principal é você se conhecer, para daí você seguir em frente. Né? Então eu juntei, alerto vocês que provavelmente eu vou voltar a falar desse livro em outras lives. Hoje é o pontapé inicial. E eu estou compartilhando com vocês para cada um fazer a sua reflexão e, se possível, assimilar algum conteúdo disso tudo que eu vou falar e que vou ler um pedaço para vocês. Até na descrição desse vídeo eu coloquei um pedaço lá sobre como trabalha a mente, né? Como é essa coisa da mente. Falando para vocês, inclusive, que essa questão, que foi nos anos 60, de lá para cá, muita coisa avançou nesse sentido do uso da mente. As pessoas foram descobrindo mais coisas, a própria ciência foi descobrindo mais coisas, como a neurociência, por exemplo, e até mesmo, não sei se vocês já ouviram falar da programação neurolinguística, quer dizer, a PNL, que também tem partes que praticamente, que com certeza foram inspiradas em algumas partes desse livro, né? Porque a programação neurolinguística é, né, um método de você aprender a programar, digamos assim, a sua mente, o seu cérebro, inclusive, né? Eu já usei tudo isso no meu trabalho terapêutico com as pessoas. Então, isso é coisa prática, coisa que faz sentido e que dá resultado. Eu já falei para vocês que faz mais de 20 anos que eu sou psicoterapeuta e então eu tenho essa experiência de prática, de vivência também, minha e com os meus clientes, né? E com aquelas pessoas também que já ouviram palestras minhas presencial, em vários, né, nesses anos todos eu já fiz centenas de palestras por aí e principalmente por aqui, pelo sul de Minas. Eu estou em Varginha, mas eu falo sul de Minas porque eu já percorri aqui muitas cidades do sul de Minas fazendo palestras para professores, escolas, público em geral, aqui em Eloy Mendes, em Paraguaçu, em Três Pontas, São Lourenço, né? Então vários lugares aqui, né? Onde até eu já atendi terapia. Três Pontas foi onde eu comecei o meu trabalho terapêutico e depois também atendi lá em São Lourenço um período, né? Então são várias vivências, digamos assim. E eu usei muito disso que eu vou falar para vocês e que falo nas minhas lives.
Já usei muito isso no meu trabalho como palestrante e também como psicanalista, psicoterapeuta. Então, eu estou compartilhando com vocês isso hoje, né? Porque meus vídeos são todos de compartilhamento. Então eu vou ler para vocês um pedaço desse livro para depois seguir em frente, tá? Como trabalha a sua mente? Peguei o óculos aqui porque eu tenho que ler, né? Veja bem, vamos lá. Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. Há dois planos em sua mente, o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Você pensa com a mente consciente e o que quer que comumente pense será absorvido por sua mente subconsciente, que cria imagens de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O subconsciente é a saúde de suas emoções e também a mente criadora. É você pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que a sua mente funciona. O ponto principal a fixar é de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. Uma verdade interessante, sutil, que a lei do subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é causa de fracasso, frustração, infelicidade, né? No entanto, quando seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você experimenta saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Ok? Então esse é só um preâmbulo para a gente começar. Uma coisa que fala aqui da mente, né, a mente consciente, ela aqui no livro, né? Aí a gente vai começar a interpretar. A mente consciente, ela é racional, segundo o José, né? E a mente subconsciente é irracional, tá? Quer dizer, ela está além da razão. Isso que é preciso entender. Não é instintiva, ela está além da razão. Então, aquilo que você pensa, né, concretamente, está no seu consciente. E aquilo que você pensa, né, de forma subjetiva, inicialmente, está no seu subconsciente. Esse subconsciente, ele é, na verdade, uma espécie de um programa que você é que deve ter o controle da programação. Então, o subconsciente é um agente, assim, que eu digo assim, fosse um programa de computador que você joga lá o seu pensamento, a sua ideia, né, o seu projeto, o seu propósito. E esse subconsciente, ele vai trabalhar, quer dizer, ele vai trabalhar, como diria assim, ele vai programar, digamos assim, aquilo que você está colocando no subconsciente. Então, se você pensa coisas boas, como diz o próprio texto, esse subconsciente vai trabalhar nessa polaridade positiva e vai dar respostas a você, seja através da questão vibracional, tá? Aqui nós vamos avançando, através das vibrações e das conexões e das sincronicidades, o subconsciente vai trabalhar isso. Por quê? Aí entra uma coisa que não está no livro, mas que é assim. Porque o seu subconsciente, ele vai, na verdade, fazer um acúmulo de dados, coisa que tem hoje, né, na internet, essas coisas, na tecnologia, de dados. Ele vai
jogar esses dados para o seu cérebro. Aí é que entra uma questão, né, fundamental. Ele vai jogar para o seu cérebro, e o seu cérebro vai elaborar isso e vai devolver a você, em termos assim, vibracional e de estímulos. Isso é legal, né? Estímulos que você então vai caminhar na direção, vai ter intuições. Aí entra o trabalho da intuição, que também é advinda do subconsciente. Essa intuição então vai levar você a buscar os caminhos para realizar aquilo que você pensou, aquela ideia inicial, então o subconsciente vai remeter isso ao seu cérebro, e isso vai ser então trabalhado, né, no sentido de que você vai, né, receber, né, os impulsos através do seu cérebro, ok? A imagem hoje está meio assim, né? Mas vamos lá. Então, essa é a questão fundamental do subconsciente. Quer dizer, é importante, vamos nos fixar no subconsciente. Quer dizer, essa parcela da sua mente, que essa divisão é feita aqui didaticamente, consciente, subconsciente, e isso, na verdade, a mente é uma só, mas existem esses setores, essas esferas da mente, o subconsciente, aliás, eu vou adiantar para vocês, além do consciente, do subconsciente, existe também outro elemento, que é o inconsciente. O inconsciente é aquela parte da sua mente quase que inacessível, né? Mas que está ali. Você pode, em algum momento, lógico, quando você acessa, por exemplo, uma lembrança, essa lembrança ela pode estar alojado no seu subconsciente ou pode estar alojado no seu inconsciente. Porque o inconsciente é um depositário também das suas impressões na vida. Entende? Então, o inconsciente ele é mais aquilo, como diria Freud, né? O pai aí da psicanálise, o seu inconsciente é um depositário também de coisas que você já passou por elas, principalmente, tá? Então, ele é depositário, né, das impressões, e principalmente das impressões negativas que você já teve na vida e que sublima, né? Sublima quer dizer, você às vezes censura, você joga para lá, tipo assim, não quero nem pensar nisso, não quero nem lembrar disso. Isso vai para o seu inconsciente e fica lá. Você então também pode acessar esse inconsciente no sentido de fazer uma espécie de faxina, né? Na terapia acontece isso. Você acessa o seu inconsciente para fazer uma faxina. Tipo assim, pegar aqueles trastes velhos que estão lá encostados, acumulados, e jogar fora. Porque aquilo também atrapalha a sua vida. Entende? Espero que fique claro isso, porque eu estou simplificando tudo aqui. E então, existe uma outra camada, tá, da sua mente, que daí já entra na questão da alma, né, da pessoa, que é o supraconsciente, que está além de tudo isso, que está numa esfera muito mais elevada, esse supraconsciente. Muitas das intuições que você recebe, por isso que é importante prestar atenção nas intuições. É aquilo que você intui, aquela luz, né, que de vez em quando aparece para você numa ideia, uma orientação no sentido do que eu devo fazer, né? Um insight, quer dizer, um relâmpago, diz, opa, eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso. Então, a mente é muito mais até do isso que eu estou falando aqui através desse livro.
Mas para começar é bom esse livro, tá? Para começar a entender esses mecanismos mentais que nós temos e que na maior parte do tempo nós não utilizamos. Isso que é complicado, né, gente? Porque a nossa educação, e você vê, esse livro é escrito por um americano, que lá também não é muito diferente. As pessoas que gostam de imaginar que lá, né, nos Estados Unidos, na Europa, é um paraíso, né? Não é. O ser humano, ele é humano em todo lugar e ele é atrasado em todo lugar. Por mais que, lógico, em alguns países a educação ajude a desenvolver mais as capacidades mentais. Mas aqui, entre nós, a educação não ajuda nisso. Essa é a verdade absoluta. Então, existem muitas camadas da nossa mente, né? E até do uso do nosso cérebro e do uso da nossa consciência, que não é só essa consciência que eu falei aqui. A consciência é uma outra dimensão da mente, digamos assim. Outro dia eu estava vendo alguns vídeos, muita gente tentando explicar o que é a consciência. E muita gente viaja na maionese, muita gente fala coisas que não tem nada a ver, muita gente entra no cientificismo e tal, e acaba que você não entende nada. Mas a consciência é algo, é um outro elemento, né, desse aparato, né, desses servos mecanismos que eu chamo, que são mecanismos que estão aí para servir o ser humano e que às vezes ele não é desenvolvido, entende? Então, vamos voltar ao subconsciente, porque é o que nos interessa agora. Outra hora a gente pode expandir isso. Esse subconsciente, ele tem uma conexão. Veja bem, o subconsciente é um elemento da sua mente, tá? A sua mente, ela é composta de vários elementos: o subconsciente, o consciente, o inconsciente, o supraconsciente, se você conseguir atingir, que é lá em cima, eu já falei. Então isso tudo é coisa que está dentro de você, né? O ser humano é que não aproveita essas potencialidades e às vezes aproveita de modo inadequado, né? E não faz nada às vezes não faz nada de bom nem para si nem para os outros. Então, mas o subconsciente é importante você aprender a programar o seu subconsciente, né? No sentido, você programa através dos seus pensamentos, né? Eu falei da neurolinguística. Na neurolinguística eu aprendi que você pode programar pensamentos através da linguagem, daquilo que você diz para você mesmo, daquilo que você escreve para você mesmo, das falas, das frases, né? Das ideias que você elabora e que joga para o subconsciente. Entende? Eu, por exemplo, tinha no meu trabalho terapêutico, os meus clientes, praticamente todos, tinham um caderno. Caderno para escrever. E mesmo que, né, escrevesse caligrafia feia, bonita, etc., tinha que escrever. É parte do método dessa neurolinguística aplicada. Então eu elaborava frases, que são sentenças, para a pessoa fazer durante uma semana. Entre uma sessão de terapia e outra, ele escreveria todos os dias, tipo assim, 10 vezes por dia, aquela afirmação, né? Eu mereço ser feliz. Então ele ia escrever todo dia, durante essa semana, 10 vezes, eu mereço ser feliz. E não era para escrever de qualquer jeito, era para ter um tempo para se dedicar a essa escrita, para sentir aquilo que estava escrevendo. Isso era uma neurolinguística aplicada, né? Eu vou, né, conquistar o meu equilíbrio. É uma frase, é uma sentença. Então você vai escrever: eu vou me recuperar.
né? No sentido da recuperação do equilíbrio da vida, né? Eu vou obter sucesso no vestibular. Esse exercício teve uma rapaziada lá em Três Pontas que fez e passaram todos no vestibular. Não foi mágica, foi programação e a pessoa fez. Então existem várias formas de você começar a se programar para aquilo que você deseja. Eu não vou entrar aqui no mérito, por exemplo, de ganhar muito dinheiro, essas coisas materiais, porque isso é de cada um. Você vai, né, fazer o seu trabalho, o seu exercício, de acordo com aquilo que você está aspirando, né? Aquele sucesso que você quer ter em qualquer área, não só na área financeira, porque hoje tem uma coisa assim que é muito ruim, que as corporações e esses tal de CEOs, agora eu não sei se é CEOs, coaches, que eles pegam um pedaço de um livro aqui, um pedaço ali, e daí querem que as pessoas fazerem, eu vou ganhar muito dinheiro, eu não sei o que lá, tá? Quer dizer, leva para esse lado material. Na verdade, a primeira coisa que você tem que levar para dentro de você é para você se equilibrar emocionalmente. Se você não estiver equilibrado emocionalmente, qualquer outro setor vai ficar desequilibrado. Seja o setor financeiro, seja o setor, né, do trabalho, tudo vai ficar desequilibrado, porque você tem que estar em equilíbrio consigo mesmo. Então, essa coisa do subconsciente, né, você pode programar. Aí vem depois alguém falando, você tem que pensar positivamente, né? Tem outro pessoal que escreveu um livro, quase nessa época, Poder do Pensamento Positivo, que era oriundo desse trabalho, na verdade. As pessoas não captam, mas eu capto, e que, na verdade, era influenciado por esse livro do Joseph Murphy. É o Poder do Pensamento Positivo e tal. Mas aquela história não é só pensar positivo, você tem que estar em equilíbrio. Esse pensar positivo é uma questão de vibração. Você tem que vibrar positivamente. Não adianta você pensar positivamente e continuar fazendo asneiras na vida, sendo mal para os outros, etc. Isso aí não vai ajudar. Você tem que estar em pleno equilíbrio. Então, o primeiro passo, na verdade, de uma programação para termos do subconsciente é você trabalhar o seu equilíbrio emocional, né? Equilíbrio mental, né? Equilíbrio de sentimentos, de emoções, né? Aí você vai, daí é que vai ser gerado o equilíbrio físico e outras coisas mais. Você vai estar assim muito mais fortalecido, muito mais, né, harmônico com a natureza, com o cosmos, com a vida como um todo, né? Então, o subconsciente, ele tem esse lado que veja bem, praticamente eu estou falando para vocês de algo assim básico para quem quer modificar a sua vida, para quem quer conquistar coisas na vida a partir do próprio equilíbrio emocional. E também aí entra uma coisa que é o equilíbrio espiritual. Entende? Eu não fujo do espiritual. Tinha uma época que eu ficava meio receoso em falar de espiritual, porque as pessoas já viam, mas qual a religião sua? Essas coisas assim, as pessoas já pensam em religião. Religião é uma instituição, é outra coisa, né? Estou falando do espiritual genuíno, sem interferência de dogmas, etc. Tá? Então, é super interessante você pensar que você tem poder para mudar a sua vida e você tem mecanismos para mudar a sua vida, tá?
Lógico, se você tiver chance, oportunidade de ter um bom terapeuta, né, etc., isso vai ajudar. Mas depende muito de você, porque nem todos os terapeutas têm capacidade igual, né? Ainda mais hoje que nós estamos aí num mundo cheio de achismos. Todo mundo acha as coisas. Eu acho isso, eu acho aquilo. Isso não vale nada. Então, é super interessante pensar, tá? Eu estou fazendo uma abertura porque numa próxima oportunidade eu vou voltar nesse tema, né? Então eu estou dando um básico para vocês, mas já dá para começar. Essa história do caderninho, que o pessoal brincava, os clientes meus, né? Aqui em todo lugar que eu trabalhei, o meu caderno o dever de casa, e era um dever de casa. Porque quando você, veja bem, quando você escreve, eu mereço ser feliz, né? 10 vezes por dia, 15 vezes por dia, todo dia, você está escrevendo isso na sua mente e na sua mente subconsciente. Então você vai ter outro tipo de energia. A sua mente vai vibrar numa outra polaridade, quer dizer, na polaridade positiva. Olha, se eu acordo pela manhã e digo para mim mesmo, hoje meu dia vai ser criativo, né? Então eu já vou começar a criar coisas logo cedo. No meu caso, que eu escrevo, né, e falo, então eu já tenho uma ideia, uma inspiração, eu escrevo um poema, eu escrevo um conto, eu escrevo um texto, baseado nisso que eu falei, hoje eu vou ser criativo. Hoje eu vou usar melhor o meu tempo. Veja bem, eu estou dando frases para vocês. Hoje eu vou utilizar melhor o meu tempo. Quando eu falo isso, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, o meu subconsciente registra isso e ele vai emitir, né, vibrações e energia, etc., para que eu execute isso que eu estou falando que eu vou fazer. Hoje eu vou ser criativo. Entende? Vou dar uma ideia para vocês. A live passada eu falei do tema que era da disciplina e da autodisciplina, que veio para mim através do que? De um sonho. Um sonho. Eu sonhei e logo em seguida elaborei. Quem elaborou foi o subconsciente. Elaborou e tipo assim, né? Importante é a disciplina, importante é a autodisciplina. E eu guardei isso e fiz a live ontem, tá aí no YouTube e também aqui no Facebook. Às vezes eu capto uma frase e essa frase eu desenvolvo aqui, uma live, ou então um texto, né? Como por exemplo um texto que eu escrevi, para que serve a paciência. Isso foi uma frase, né? Eu estava assistindo um vídeo que não tinha nada a ver com isso. O cara estava falando, até criticando alguém lá, alguma coisa, uma música, disse, para que serve isso, né? Eu captei aquilo. Para que serve? Aí então, a primeira coisa que me veio, para que serve a paciência? Então eu falei sobre a paciência, que eu chamo de a ciência da paz, né? Da pacificação. Era uma frase, e eu joguei para o meu subconsciente, e aí através do meu cérebro e tal, eu elaborei todo um texto e todo um contexto para falar sobre o assunto. Entendem, né? De vez em quando eu falo entendem assim, porque eu estou conversando com vocês. Então é super interessante você pensar, né, essa ideia. Vou ler mais um pedacinho aqui para fechar, então, né? Os psicólogos e psiquiatras ressaltam que quando os pensamentos são transmitidos à mente subconsciente, as impressões se fazem nas células do cérebro. Logo que seu subconsciente aceita uma ideia,
começa a pô-la em execução imediatamente. Opera por associação de ideias e utiliza qualquer fragmento de conhecimento que reuniu em toda a sua vida para realizar o seu intento. Entende isso? Então, quer dizer, isso não é o achismo, né? Os estudiosos, hoje tem os neurocientistas, que eu já falei, que quando você tem uma ideia, coloca uma ideia na sua mente, um pensamento bom, né? O subconsciente, ele transmite isso, é uma espécie de uma corrente, né, energética, etc., de vibrações, para o seu cérebro. E o seu cérebro ali vai juntar as coisas que você já tem armazenado, quer dizer, o seu cérebro vai lá no seu arquivo, no seu subconsciente, ou até mesmo no seu inconsciente, e vai trazer, né, orientações, coisas que são práticas para você fazer. Entendem? Então é super interessante esse assunto, só que eu não vou me estender, né? Eu poderia ficar falando aqui 1 hora, 2 horas. Então hoje eu vou ficar por aqui. Aí numa próxima vez eu vou falar, adiantar mais esse assunto, até de modo também prático, e também envolvendo a questão da neurolinguística, que hoje ela apareceu aqui, né? Mas são conhecimentos. Quem que trouxe isso? O subconsciente. Entende? O subconsciente que trouxe, porque já está armazenado lá, né? Neurolinguística é uma coisa que eu já estudei, que eu já pratiquei, que eu já compartilhei com outras pessoas, etc. Então, tá tudo aí. Você faz o seu arquivo. O subconsciente é uma espécie também de arquivo. Você vai guardando suas ideias lá, seus pensamentos, suas leituras. Uma coisa sobre leitura, para finalizar, eu já disse. É bom sempre, sabe, se você pega um livro, esse livro que eu estou falando aqui, O Poder do Subconsciente, ele está na internet em PDF, tá? PDF é um arquivo. Você pode baixar no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet. É só procurar no Google lá, né? O Poder do Subconsciente PDF. Você vai encontrar o arquivo e vai baixar. É de grátis, como diz o pessoal. Eu tenho aqui esse leitor que eu estava lendo aqui, aqui, até bem acabadinho, né? Esse aqui chama-se Kindle, tá? É um leitor. Eu tenho aqui, só nele aqui deve ter mais de uma centena de livros que eu vou lendo os pedaços aos poucos, etc. E vou armazenando conhecimento, informações, e depois eu trago para vocês. E para outras pessoas também, né? Com certeza. Entende? Então é isso. Pense bem sobre isso. Se você... Eu estava falando da leitura, né? É interessante. Quando você lê um livro, tem muita coisa que às vezes, por exemplo, os livros espíritas, eu leio a doutrina espírita, eu sou adepto da doutrina espírita, já falei isso. Então, você lê um pedaço de um livro, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, etc., né? Você lê um pedaço e às vezes você não entendeu, volta nele 10 vezes, se possível, se preciso, e leia com o coração também. Não é só ler com os olhos, leia com a mente, leia com o coração, leia com a alma, para que você tire dali aquilo que você precisa entender. Veja bem, eu li aqui poucos parágrafos desse livro. Poucos parágrafos, poucos pedaços, e deu para fazer essa palestra aqui para vocês. É assim que funciona, né? A gente vai lendo e vai interpretando, vai parando para pensar. O que significa isso?
Hoje tem a internet que ajuda a pesquisar o que significa isso, o que é o subconsciente, o que é o inconsciente, o que é o consciente, o supraconsciente, que eu falei aqui, né? O supraconsciente, gente, é uma coisa a ser conquistada, né? É um nível de consciência lá em cima, né? Que todos nós podemos acessar e conquistar e trazer para a nossa vida. Tá? Eu não sou nem um gênio, tá? Já falei isso um monte de vezes. Eu não sou nem um gênio, não sou o dono da verdade, não sou nada nesse sentido. Eu gostaria de ser tipo, como disse o Chico Xavier, eu sou um cisco. Eu sou um cisco que compartilha com as pessoas aquilo que eu aprendo. Entendeu? Não tenho a pretensão. Outro dia o Facebook aqui mandou um monte de coisa para mim lá para monetizar o canal, só para ganhar dinheiro. Eu rejeitei, por quê? Porque o objetivo aqui não é ganhar dinheiro, né? Eu não tenho nenhuma intenção nesse sentido. Então, não quero a coisa de monetizar. Hoje essa coisa da monetização, né? Tudo que você faz, você monetiza na internet para ganhar algum dinheiro, quer dizer, que, na verdade, ganhar um dinheiro que os portais como o YouTube, como o Facebook, etc., eles é que ganham um grande dinheiro. Você ganha umas merrequinhas lá e às vezes fica aí satisfeito da vida. Mas não é o meu objetivo. Daqui até a minha partida desse mundo, meu trabalho é voluntário. Já foi decidido isso, tá? Quando eu digo foi decidido no nível espiritual isso. Então eu não entro nessa. Mas estou aqui sempre tendo, hoje minha maior riqueza hoje é saúde. Eu quero estar saudável para poder fazer o que eu posso fazer. Entendeu? Então, é isso. Mas essa coisa, quando você entende isso que eu estou falando, gente, é uma coisa muito importante. Você veja, quando eu conheci esse livro, eu estava com 26 anos para 27, né? E eu estava perdidão na vida. Gente, perdidão, não é assim fazendo loucuras, mas só que eu estava quase sem rumo. O único rumo que eu... Veja bem, eu cheguei em Belo Horizonte, o rumo que eu tinha era o seguinte: eu vim aqui para trabalhar e para estudar. Não fui lá para namorar, não fui lá para beber todas, para ir para as baladas, nem tinha dinheiro para isso, né? Quando eu ia para alguma balada, eu ia porque algum amigo me convidava e ele pagava, porque eu não tinha dinheiro. Meu salário malmente dava para pagar pensão e comer. Mal, comer, alimentar-me mal, tá? Essa é a verdade. Então, esse livro foi um dos livros que abriu as portas da minha mente. Que eu comecei a pensar diferente e a olhar o mundo de forma diferente e me fixar nos propósitos e objetivos que eu tinha que cumprir. Eu tinha que entrar, por exemplo, na universidade. Não era qualquer universidade, era a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tinha que entrar lá para poder estudar e evoluir. E entrei, ok? Então, eu foquei nisso. Esse livro me ajudou a focar em passar no meu vestibular. Que isso ia mudar a minha vida e mudou a minha vida. Foi outro patamar, né? Esse foi entre outras, essa foi a primeira conquista que eu obtive fazendo os exercícios desse livro. Certo? Me fixando no objetivo. Porque as distrações eram muitas. Mesmo não tendo dinheiro, tinha um monte de distração, né? Só que eu estava... É a questão do foco, né? Então, eu experimentei isso na prática. Então, esse poder do subconsciente, esse nome de um poder do subconsciente, é um poder que está dentro de você. E que você tem que utilizar para melhorar a sua saúde, tá? Para sua saúde física, emocional, espiritual. Eu falo sempre isso, primeiramente. Depois você vai atrás de outros objetivos. Mas primeiramente você tem que se harmonizar internamente. E isso
esse trabalho com o seu subconsciente, isso ajuda muito, ok? Então ficamos assim, ó, paz e luz para você, saúde, prosperidade e até a próxima. Cuide-se bem por aí. E assista, compartilhe com outras pessoas. É assim que a gente forma uma corrente do bem, ok? Então ficamos assim.